O que acontece quando uma ideia, sabe? Uma crença que a gente guarda aqui na cabeça, de repente, salta para fora e se torna a coisa mais real do mundo. E não só para uma pessoa, mas para um grupo inteiro, né? Ao mesmo tempo. Exato. Hoje a gente vai tentar traçar um mapa de uma transformação assim bem radical. Vamos usar o capítulo 12 do livro Teologia Sistemática, de Hodgman Williams, para entender a anatomia de uma experiência que, segundo ele, muda tudo. É um mapa mesmo. A nossa missão aqui é desvendar os 5 efeitos em cascata que o autor descreve. Ele parte de uma análise do livro bíblico de Atos dos Apóstolos, mas o fascinante é como ele conecta esses eventos de, quase 2000 anos atrás com movimentos espirituais do século XX. Ah, interessante. A tese dele é que existe um padrão, uma espécie de física da transformação comunitária. Ótimo. Então vamos começar pelo epicentro de tudo isso. O primeiro efeito. A realidade da presença de Deus. A ideia de uma presença divina real pode soar muito abstrata, né? Para quem nunca sentiu algo assim, pode parecer pura imaginação. Sim. Como é que o autor tira essa ideia do campo da fantasia e a torna concreta para o leitor? Essa é a questão central. O texto argumenta que a mudança fundamental é sair de acreditar em Deus para experimentar Deus. A fé deixa de ser tipo um conjunto de regras ou uma filosofia e se torna uma relação vivida, sabe? Entendi. E o autor usa exemplos muito diretos para mostrar isso. Tipo quais, por exemplo? Então, pega a história de Ananias. Ele vende uma propriedade, mente sobre o valor, e quando o apóstolo Pedro confronta, ele não diz, você mentiu para a comunidade. A frase é muito mais forte. Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ele estava ali, na sala, participando da transação. Era um fato concreto. Quer dizer, é a diferença entre saber as regras de um jogo e ter o juiz sentado do seu lado na mesa. A presença dele muda completamente a dinâmica. Exatamente essa sensação que o texto descreve. E não é um evento isolado. A fonte menciona o Espírito Santo falando diretamente com Pedro, dando direções de viagem. Uau! Ou com Paulo literalmente bloqueando um caminho e abrindo outro. A presença é tão ativa que o autor conclui que o livro de Atos deveria se chamar Os Atos de Jesus através do Espírito. O protagonismo muda de mãos. Totalmente. O protagonismo não é dos apóstolos, é dessa presença contínua. E como isso se conecta com o nosso tempo? Porque o autor faz essa ponte, né? Sim, e é aqui que fica muito interessante. Ele posiciona essa experiência como uma resposta direta a uma era que muitos filósofos descreveram como a da morte de Deus, da ausência de sentido. Certo. Ele cita a analogia de um pastor chamado Dennis Bennett, que é fantástica. Bennett diz que por anos a fé dele era como ver o flash de uma lâmpada, um vislumbre rápido e ocasional. A experiência transformadora foi como se alguém, de repente, acendesse todos os holofotes do estúdio. Puxa. A realidade de Deus se tornou avassaladora, inegável. Nossa, essa imagem é poderosa. Mas sabe, o que me surpreende aqui é a consequência dessa presença. Eu esperaria medo, uma reverência solene, algo pesado, mas o texto fala do segundo efeito, plenitude de alegria. Uma alegria tão intensa que as pessoas pareciam bêbadas. Isso é totalmente contraintuitivo para mim. É o primeiro paradoxo que a fonte nos apresenta. E a chave para entendê-lo, está na natureza dessa alegria. O texto faz uma distinção muito clara. Não se trata de felicidade, que é uma emoção que depende de circunstâncias externas favoráveis. Ok. É uma alegria profunda que vem de dentro e que por isso não só persiste, mas pode até se intensificar em meio ao sofrimento. Peraí. A parte de se intensificar no sofrimento, isso é difícil de engolir. O texto dá exemplos disso? Porque sou quase masoquista? Dá sim, e é o exemplo mais chocante. Os apóstolos são presos e açoitados pelas autoridades. A narrativa diz que eles saíram de lá não reclamando ou com medo, mas alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Que loucura! A psicologia por trás disso, segundo a fonte, não é que eles gostassem da dor. É que a alegria que vinha daquela presença era tão dominante, tão fundamental, que a dor física se tornava secundária, quase irrelevante em comparação.
Então a fonte de alegria muda de lugar. Não vem mais do conforto ou da aprovação dos outros, mas de algo interno. Exato. O autor conecta isso diretamente a uma promessa de Jesus registrada no Evangelho de João, onde ele diz que daria aos seus discípulos a sua própria alegria, para que a alegria deles fosse completa. Completa. Não uma alegria parcial, frágil, que qualquer problema pode destruir, mas uma plenitude que preenche tudo. É por isso que ela não é abalada por perseguição. É uma alegria à prova de balas, por assim dizer. Faz sentido. E se uma pessoa está convencida dessa presença e cheia de uma alegria que nem o sofrimento abala, imagino que o medo perca muito do seu poder. A timidez, a hesitação, simplesmente não teriam mais espaço, certo? E essa é a ponte perfeita para o terceiro efeito: coragem na fala e na ação. A transformação interna, essa combinação de certeza e alegria, transborda para o comportamento externo. O medo é substituído por uma ousadia notável. E o exemplo do Pedro é o mais emblemático. Esse é o mesmo cara que poucas semanas antes ficou tão apavorado com uma serva que negou conhecer Jesus 3 vezes. Pois é. E agora, de repente, ele está de pé na frente das maiores autoridades de Jerusalém, as mesmas que condenaram Jesus, e as acusa diretamente. O antes e depois é inacreditável. O texto mostra que isso não foi um surto de coragem isolado, mas um novo estado permanente. O autor introduz aqui um termo grego crucial: parousia. Parousia. Isso. A gente costuma traduzir como coragem ou ousadia, mas o significado é mais específico. É uma confiança para falar com franqueza, abertamente, sem medo das consequências. Ah, então não é só a ausência de medo, é a presença de uma convicção que precisa ser dita. Isso. E vemos esse padrão se repetir. A fonte destaca Estevão, que, descrito como cheio do Espírito Santo, faz um discurso tão poderoso que seus oponentes não conseguem refutá-lo. Certo. E ele mantém essa parrésia até o momento da sua morte, olhando para o céu e descrevendo o que via. O mesmo com o apóstolo Paulo. Logo após a conversão, ele já começa a pregar corajosamente. A ousadia vira marca registrada. Exato. A tese do livro é que essa coragem não vem de um esforço pessoal, de uma autoconfiança construída. Ela é apresentada como uma consequência direta de estar cheio do Espírito. É o poder que capacita o testemunho. Certo. Até aqui, os efeitos parecem muito individuais. A pessoa sente a presença, a pessoa tem alegria, a pessoa ganha coragem. Mas o que acontece quando a gente junta um monte de indivíduos transformados assim num mesmo lugar? Isso escala. Essa é a grande questão que leva ao quarto efeito: o aprofundamento da comunhão. A experiência não fica contida no indivíduo, ela redefine completamente as relações dentro do grupo. A transformação é também social. E as cenas que o livro descreve são bem radicais. Diz que os crentes eram um só coração e uma só mente, que compartilhavam tudo, vendiam propriedades para ajudar quem precisava. É bem forte. Muita gente ouve isso hoje e a primeira palavra que vem à mente é comunismo. Mas o texto parece descrever algo diferente, né? Qual é a chave? A chave, segundo o autor, é a fonte da ação. Não era uma regra imposta de cima para baixo, um sistema econômico obrigatório. Era uma resposta voluntária e orgânica, que brotava de uma mudança de identidade. O autor usa outro termo grego aqui, koinonia. Que a gente traduz como comunhão. Sim, mas o autor explica que koinonia é mais do que só tomar um café junto depois do culto, sabe? Significa participação, parceria, partilha. A ideia é que a experiência compartilhada era tão forte que as barreiras individuais começaram a se dissolver. Se dissolver. A pessoa não pensava mais isso é meu e aquilo é seu. A mentalidade mudava. Para o bem do meu irmão é o meu próprio bem. É uma mudança de paradigma psicológico, não apenas econômico. Puxa, isso é uma virada de chave importante. Não é sobre sacrificar o meu pelo bem do grupo. É que a própria definição de eu se expande para incluir o grupo. O bem-estar deles é o meu bem-estar. Você captou a essência do argumento. Ninguém era obrigado a vender nada. O desejo de compartilhar surgia naturalmente daquele sentimento avassalador de unidade. Entendi.
E a fonte argumenta que essa koinonia é o que cria a unidade genuína, que transcende barreiras de cultura, raça ou classe social. Na igreja primitiva, uniu judeus e gentios. E o autor diz observar o mesmo fenômeno em movimentos de renovação contemporâneos. Onde pessoas de origens totalmente diferentes se sentem parte da mesma família. Exatamente. Por causa dessa experiência compartilhada. Entendi. Então temos essa presença poderosa, gerando uma alegria à prova de balas, que produz uma coragem inabalável e que, quando compartilhada, cria essa comunidade com um nível de unidade impressionante. Parece que o caminho nos leva a um clímax. Qual é o quinto e último efeito? O resultado natural de tudo isso. Se o ambiente está carregado com essa presença, alegria, coragem e comunhão, a atmosfera que se cria é a de louvor contínuo a Deus. Vira trilha sonora constante da comunidade. Perfeito. É a expressão de tudo que veio antes. E os exemplos no livro de Atos são muito claros. No Pentecostes, a primeira coisa que eles fazem é declarar as maravilhas de Deus. Certo. Na casa de Cornélio, um gentil, quando o mesmo fenômeno acontece, a reação imediata é exaltar a Deus. O texto resume a vida diária deles dizendo que viviam louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. O louvor não era um evento agendado para domingo de manhã, era o estado padrão deles. E o autor, Rodman Williams, ele detalha como é esse louvor. Tem características específicas. Sim, ele identifica 3 traços marcantes que ele observa tanto no texto bíblico quanto nos movimentos que ele estudou. O primeiro é a adoração. Ele a descreve como intensa e íntima, não um ritual formal. Mais pessoal. Isso, um sentimento profundo de gratidão, muitas vezes expresso fisicamente, com as pessoas erguendo as mãos, por exemplo. É uma resposta do coração. Certo. E a segunda? A segunda é a espontaneidade. O louvor flui livremente. O autor menciona salmos, hinos e cânticos espirituais que surgem no momento, sem uma liturgia fixa. Não é um programa pré-definido, é mais como uma jam session espiritual. Interessante. Onde novas melodias e palavras são criadas ali na hora sobre o impacto da experiência. E a terceira característica? Essa talvez seja a mais profunda, a antecipação. O texto descreve um sentimento forte de que o louvor que acontece aqui na Terra é uma prévia, um eco do louvor incessante que, segundo a tradição, ocorre no céu. Uau! Há uma sensação de que, ao louvar no espírito, o grupo está se conectando a um coro cósmico que já está acontecendo. É uma experiência que une o tempo e a eternidade, o aqui e o além. Que ideia fascinante! É como se eles sentissem que estavam participando de um concerto que já estava em andamento no universo. Ok, então vamos refazer esse mapa que a gente traçou. A fonte de Rodman Williams nos mostra uma jornada que começa com a percepção de uma presença divina real e ativa. Isso. Isso acende uma alegria plena que resiste a qualquer circunstância. Essa base interna produz uma coragem inabalável para falar e agir. Quando compartilhada essa experiência forja uma comunhão profunda, a koinonia, que dissolve barreiras. E o resultado de tudo isso é uma vida que transborda em louvor contínuo. É um modelo perfeito de transformação em cascata. Um efeito alimenta o outro, criando uma realidade completamente nova, tanto para o indivíduo quanto para a comunidade. E isso nos deixa com uma questão final para pensar, né? Qual seria? O autor traça um paralelo direto entre eventos de quase 2000 anos e movimentos do século XX, sugerindo que esse padrão de transformação é recorrente, quase universal em certos contextos. Isso levanta uma pergunta maior. Independentemente do contexto, seja ele espiritual ou secular, como as comunidades cultivam níveis tão profundos de experiência compartilhada, coragem e unidade? Quais são os elementos que permitem essa coesão extraordinária? E, talvez mais importante, o que acontece com uma sociedade ou um grupo quando esses elementos estão ausentes?